É um prazer para mim, mais uma vez, poder estar participando aí junto com o senhor, desse momento aí que convida, né, as pessoas à reflexão, à meditação. E por falar nisso, pastor Claudinei, eu já quero já de imediato deixar registrado aqui uma passagem bíblica que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, nós somos chamados para ser separados. E com relação a isso, pastor, já me veio em mente uma outra passagem bíblica que está aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, no capítulo número 3, e o versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença entre o que serve e o que não serve? Tem diferença entre fiel e infiel? Eu li a primeira passagem no Novo Testamento, e essa outra passagem aqui do livro de Malaquias, Velho Testamento, fechando o Velho Testamento, não é? O último livro do Velho Testamento. Então, é óbvio que tem diferença e Deus mostra que existe diferença. Então, nós fomos chamados exatamente para brilhar. Jesus chega a fazer uma advertência, pastor Claudinei, dizendo: se o sal se tornar insípido, como que há de se salgar? Entendeu? Ninguém acende uma luz e esconde ela embaixo da cama, mas coloca ela num lugar alto para que todos vejam e ela ilumine toda a casa. Então, se hoje a gente se dirige a pessoas que estão a fim de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, entendeu? Saiba que a gente precisa se separar, porque tem muita coisa que é prática de infiel. Pois é, o senhor tocou numa coisa, algo assim que me deixa assim um tanto quanto intrigado, como diz o ditado, né? E o senhor já entrou trazendo a diferenciação que o próprio Deus faz, né? Através da Bíblia Sagrada. Aí eu lanço a seguinte pergunta para o senhor. Há quanto tempo, mais ou menos, o senhor vê que a sociedade está sendo programada, vamos dizer a nossa sociedade brasileira, está sendo programada para essa inversão de valores no comportamento e na mente? Quantos anos, mais ou menos, o senhor calcula que isso vem acontecendo? Desde que eu me encontro por pessoas que eu consigo pensar, raciocinar, formar uma ideia, né? Eu acabei de citar a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade opera desde o princípio da criação. Então, todo esse cenário aí, ele está sendo conduzido espiritualmente, né? Porque nós temos um Deus que conhece todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, um dos atributos de Deus é a onisciência. Então, ele já previu todos esses acontecimentos e nos adiantou. Agora, resta saber se a pessoa recebeu também, da parte de Deus, amor, né? Amor pela verdade. Porque, infelizmente, as pessoas se abraçam com a mentira e têm um prazer no engano que é impressionante, né? Jesus, ele adverte que os fariseus, porque eles justificavam dizendo: nós podemos ver. Ele falou: se vocês dizem que podem ver, vocês são mais cegos, ou seja, são mais pecadores ainda, né? Porque o que acontece? As pessoas elas não têm essa capacidade de enxergar, a não ser como uma dádiva divina, como um presente de Deus, entende? Que abre o entendimento, que faz as pessoas enxergarem o que é certo, o que é errado. Porque ultimamente parece, pastor Claudinei, que as pessoas perderam a noção do que está certo e do que está errado. As coisas erradas estão chamando de certa e as certas de errado. É uma inversão de valores. Tem um vídeo maravilhoso. Pode falar, pastor Claudinei. Exatamente o que o senhor está falando, né? A inversão de valores, né, está acontecendo. O Antônio Pedro, crente, não vive falando de política, de um lado, de outro. Ele prega o evangelho, né?
puro, não defende o lado direito ou esquerdo, mas fala de Jesus. É contigo, pastor Wagner. Olha, eu posso citar aqui 1 milhão de referências bíblicas, né? Porque é Antônio, né? Isso. Antônio, eu leio a Bíblia Sagrada, Antônio. Eu estudo a Bíblia Sagrada. E eu vou te afirmar que a Bíblia Sagrada, ela trata de Apocalipse, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse. Inclusive, a Bíblia, ela menciona um reino e um rei. Vocês lembram daquela live há 2, 3 anos atrás, em que eu participei, dizendo, olha, quando os magos vieram do Oriente, eles não foram procurar Jesus no templo, entre os religiosos. Eles foram procurar Jesus no palácio de Herodes. Eles foram até Herodes. Por quê? Porque eles esperam por um rei. E é uma confusão, pastor. A religião, ela desgraça com a vida do ser humano. Porque, entendeu, nós aguardamos por um reino e um rei que virá sentado sobre um cavalo branco e bem taxativo, né? Está ali escrito na altura das coxas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ô, Antônio, você precisa ler a Bíblia, Antônio, você precisa ter uma pessoa que te oriente, que explique a Bíblia Sagrada para você, né? Nós estamos servindo um rei e nós estamos na esperança de que o reino de Deus se manifeste na terra. E Jesus nos motivou, incentivou. Quando vocês orarem a oração do Pai Nosso, orem assim: venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como está sendo feita nos céus. Então, todo joelho vai se curvar e vai adorar Jesus como rei, pastor Claudinei. Então, é um reino. É um Agora, reino. agora, negar que entendeu a Bíblia é um livro, de certa forma, não se escandalize, porque precisa ter uma mente desperta para você entender isso, mas a Bíblia, ela, além de ser um recado de Deus, uma palavra, é uma orientação, né? Eu quero ler aqui, ó. É bom lembrar, pastor Claudinei, que não apenas Daniel se envolveu em política na Bíblia, não, né? Eu quero afirmar que a Bíblia, ainda que seja polêmico para alguns entender isso, ela é um livro político. É um livro político. É a constituição de um governo chamado Reino de Deus, gente. É a constituição de um governo chamado Reino de Deus. Então, na Bíblia, nós temos leis civis, nós temos leis morais, nós temos parâmetros, né, para usufruirmos deste governo. Está tudo aqui na Bíblia. Então, a Bíblia, ela nada mais é que isso, é a constituição do governo de Deus. Então, entre tantas histórias, nós temos de Daniel, por exemplo, no capítulo 6, versículo 7, me chama muita atenção que Daniel, ele foi impedido de orar, pastor Claudinei, de cultuar a Deus. Sabe por causa do quê? De um decreto político. Será que as pessoas não entendem isso? Ô, Antônio, você não consegue entender isso? Entendeu? E o corpo de Jesus foi tirado da cruz, né, por pedido de um senador que era político, José de Arimateia. Né? Se não fosse esse político pedir, o corpo ficaria ali e seria devorado pelas aves de rapina. José do Egito salvou a humanidade sendo um governador empossado por Faraó. Davi, o maior rei da história de Israel, cargo político. Então, é uma coisa assim, eu não sei nem o que dizer diante de certas pronúncias e de certos entendimentos que muitas pessoas de Bíblia na mão têm, pastor Wagner. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, né, das pessoas. Agora, o que mais impressiona é, porque a Bíblia diz aí, cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, é muito lamentável quando a pessoa tem a Bíblia na mão e ela não consegue ter essa luz, ela não consegue ter essa revelação de que nós, entendeu, se tornou uma pessoa religiosa e o Deus dessas pessoas são denominações institucionais religiosas, é o Deus delas. Elas torcem pela religião como se estivesse torcendo pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Elas brigam, elas se matam por causa de religião. Mas eu quero afirmar mais uma vez, pastor Claudinei, porque fica essa deixa, e a gente não pode deixar passar a oportunidade.
Uma vez que o pastor Claudinei aí está bem influente na internet, tem muita gente nova também acompanhando o canal, e participações de tanto tempo atrás, aí pode, entendeu? As pessoas não... Então, o que acontece? Tem muita gente, pastor Claudinei, que falta o entendimento. Tá certo? Nós não estamos, a gente não está, olha, no reino de Deus não vai haver religião, gente. Não vai haver placa denominacional, entendeu? Nenhuma. Nenhuma. Serviremos a Jesus, entendeu? E essa divisão, ela vai acabar. E ela já está acabando, porque nós entramos em uma outra fase, né? E é uma fase de revelações, de despertamento da mente, do entendimento. Então, o reino de Deus, ele propõe um governo mundial, liderado por Jesus, o Cristo. Entendeu? Se tem alguma dúvida, inclusive, é uma oportunidade para perguntar. Né? Então, O chat está... A Ivanilda escreveu aí, ó, exatamente, mais um motivo para não estar falando dos políticos, nem de direita, nem de esquerda. Não, nós vamos nos posicionar, porque o momento ele é seletivo, né? À medida que nós avançamos para nos encontrar com o nosso Salvador, e para que ele estabeleça aqui na Terra o reino dele, vai ser um reino milenar, à medida que a gente vai se preparando, né, a gente vai percebendo o quê? Que o momento ele vai ficando seletivo. Então, vai sendo feita essa separação da qual eu acabei de ler aqui na Bíblia Sagrada para todo mundo ouvir. Né? Outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o fiel e o infiel. Os infiéis, eles estão preocupados, sabe o que é? É ir nas denominações pedir para Deus deixar eles milionários. Eles têm uma coisa, entendeu? Que o que atrai eles para esses templos é campanha de prosperidade, ficar rico, é um encontro dos empresários, entendeu? É como ser bem-sucedido materialmente. Então, esse povo, entendeu? Ele está voltado para isso. E o pastor lá, o líder, não tem tempo para ensinar essas coisas. Reino de Deus, o milênio, né? Um rei que vai governar o mundo todo. Então, tem muita gente que frequenta essas denominações por anos e por anos. Mas o único foco, o único objetivo deles é material. Só material. Eles não querem aprender nada. Se convida ele para uma escola bíblica dominical, um culto de ensinamento. Não, essa pessoa ela não tem interesse. Por isso que ela fica nessa cegueira espiritual, agarrada apenas ao casco, né? E não ao conteúdo que alimenta a alma, que nutre, que fortifica, fortalece, que faz abrir os olhos e o entendimento. Se você ler aí, eu não vi o nome da senhora que postou aí agora, que não pode se envolver com política. Eu sou um ser, todo ser humano, Evanilda, é isso? Uhum. Evanilda, todo ser humano é um ser político. A partir da sua casa, você já tem política dentro da sua casa. Se saiu porta fora, é política para todo lado. Mas demonizar o pastor Claudinei, essa palavra. Demonizar. E o diabo fica tão feliz quando vê, por exemplo, denominações, essas mais fundamentalistas, inclusive, que nós temos aqui no nosso país, né, dizer que a política é do diabo. O diabo gosta muito disso. Quando, na verdade, não é. A igreja não pode se afastar. A igreja ela tem que, entendeu? Ela tem que se relacionar. Ela tem que entender que o mundo político faz parte. Né? A política é a arte da governança, de governar. Então, se você dispensa a política, isso vira um caos. Jesus disse, eu não vim desfazer lei nenhuma, eu vim cumprir todas elas, porque elas são boas. Agora, se tem alguma que não é, entendeu? É óbvio que nós temos que protestar, nós temos que reagir, essa lei não é boa, ela não contribui para o bem-estar da sociedade ou da humanidade como um todo. Então, tem que ter essa mente aberta, gente. Tem que parar com esse negócio de ficar demonizando a política. Homens de Deus e mulheres de Deus nós temos aí na política, trabalhando, entendeu? Como o caso que o pastor Claudinei citou, do próprio senador que colocou o túmulo dele à disposição para o sepultamento de Jesus. E o túmulo foi ocupado durante 3 dias por uma ação de um senador. Então, nós podemos ficar aqui horas e horas citando nome de homens e de mulheres que ocuparam posição pública
E estão aqui na Bíblia. Como que você vai negar? Você tem livros aqui. Quem que nunca leu o livro de Salmos? Ô, Antônio, você não leu o livro de Salmos? Antônio, você não sabe que o livro de Salmos foi escrito por um rei? E poderia ficar aqui me demorando, falando sobre tantos os juízes e homens que ocuparam cargo público. Para com essa ignorância, para com isso, gente. Nós precisamos de uma mente renovada para poder compreender as coisas de Deus, pastor Claudinei. Por exemplo, nós estamos comentando a respeito de uma grande confusão que está acontecendo em nosso território, em nosso país, em que as pessoas estão vivendo, né, um momento de ilusão, de engano, de mentiras. E quando você começa a trazer as verdades e desmascarar tudo isso, você percebe que vem várias cortinas de fumaça para tentar tirar o olhar até mesmo de quem está na linha do tempo ou de quem está trazendo o comentário aqui na live, pastor Wagner. Exatamente. Eu estava lendo o livro de Apocalipse, e nessa revelação, João ele recebe uma palavra do próprio Jesus, que diz que ele nos fez reis e sacerdotes para o seu reino. Então, essa é uma forma de recompensar aquele que se dedica, aquele que serve a Deus e que se separa, né? Vive uma vida separada, que não tem parte na imundícia, na nojeira que está acontecendo. Então, tá fácil de você ver aí, saber se posicionar, não é possível. Eu poderia apresentar 1 milhão de vídeos, né, que revelam o comportamento de quem a gente está se posicionando. Não estou dizendo com isso que, olha, determinado grupo não tem nada de errado ali, é tudo perfeito, é tudo santo. Não. Né? Os erros são humanos e eles acontecem, independente do grupo A ou B. Mas está tão visível a que tipo de lado que hoje a gente tem que estar, gente. Né? Como que eu vou me juntar, entendeu, ao grupo, né, da imoralidade sexual, por exemplo? A gente sabe que tem um grupo aí que ele tem um lado. Né? Invasores, por exemplo. Invasores de propriedade, aqueles que praticam a violência no campo. Né? Então, eles são um grupo e eles têm um lado. Tem aqueles que defendem, por exemplo, a legalização das drogas, pastor Claudinei. Eles têm um lado. Agora, Davi disse, olha, eu não me assento na roda daqueles que fazem parte do outro lado. Os escarnecedores, os blasfemos, aqueles que zombam da família, menosprezam a família, menosprezam a fé, menosprezam Deus, entendeu? Aqueles que, inclusive, ignoram a importância de uma criança que está vindo à vida, né? Eles defendem o aborto. Gente, mais claro do que isso, pelo amor de Deus, se você não tem essa capacidade de você raciocinar e perceber que você não faz parte desse grupo, como homem e mulher de Deus, eu estou dizendo para você que o grupo do lado de cá não é que seja santo e não tenha erro, mas tem coisas que não dá para negar, pastor Claudinei. É o que eu estava falando na história. Eu estava falando antes do senhor entrar aqui, as mesmas palavras. Não tem como a gente, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, né, a gente ir contra todos os princípios que estão na Bíblia. Espera aí, como que eu, como um pastor que conheço a Bíblia, vou estar do lado disso, né? Do lado de sacar a criança antes do tempo, do lado, sabe, em que pessoas estão ali invadindo propriedade privada, invadindo terrenos que têm dono. Meu amigo, onde Deus está nisso? Onde o Espírito de Deus está nisso, de você estar do lado de pessoas que estão lutando pela liberação das drogas? Só uma mãe, um pai que perdeu um filho para as drogas sabe como que isso é demoníaco e satânico. Aí nós, como pregadores, como conhecedores da Bíblia, estamos aliados a isso. Percebe o que? É um sofisma, é um engano, é um manuseio das trevas que tem levado essas pessoas a não conseguir enxergar essa verdade clara, pastor Wagner. Exatamente. Então, você consegue, como o senhor está dizendo, é uma mensagem clara, você comparar, por exemplo, uma manifestação de um grupo e de outro. Olha, se a gente fosse usar imagens para colocar nessa live, comparando
uma manifestação e outra, é estarrecedor. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo que me mandaram, naquela manifestação que é do lado de lá, pastor Claudinei, a pessoa urinando na rua, usando droga no meio da rua. Isso acontecendo numa manifestação. Dizem que é política, né? Uma manifestação política. E tudo isso acontecendo. Uso de droga, uma mulher urinando no meio da rua para todo mundo. Tem muita gente que viu esse vídeo aí e sabe do que eu estou falando. Né? E fora o lixo que depois fica espalhado, e quando não é violento, né? São manifestações violentas, como a gente presenciou muitas vezes aqui nesse país. E Pastor Wagner, contrapartida, sim. não cortando, só para o senhor continuar o raciocínio, e quem está em casa, como que você vai ficar do lado disso daqui, pastor Wagner? Olha a imagem. Como que eu vou ficar do lado disso daqui? Exatamente. Não tem como, né? Zombaria, desprezo à fé, entendeu? Eles declaram publicamente, entendeu, que a narrativa da família, de Deus, é ultrapassada. Né? Essa é a visão progressista. Então, eu te convido ao conservadorismo, né? Aos padrões da família, aos valores judaicos de origem judaica cristã, entendeu? Que sempre propõe a ordem, a decência. Não tem como, gente, a gente viver em harmonia num planeta sem regra, entendeu? Esse negócio, não, você pode roubar para tomar uma cerveja, não tem problema, né? Num bar, não tem problema. Não, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter regra. A pessoa fala assim porque está rodeado de segurança, tudo armado, entendeu? Não sabe o que é ser assaltado, não sabe o drama de uma mulher que é agredida na rua, entendeu? Enquanto tomam a bolsa, tomam a carteira. Às vezes, pessoas que trabalham aí sendo sujeitas a esse salário miserável, desgraçado, né? Uma pessoa ganhando 500, 1.600, 1.700 reais no mês, e chega em casa tem que pagar 300, 400 reais só de despesa de conta de luz, e às vezes recebe o salário, vem para um ponto de ônibus, está lá o miserável, entendeu? Que faz parte do grupo do lado de lá, porque o grupo do lado de cá a gente quer, entendeu? Família, gente honesta, né? Gente que está em busca de libertação. Às vezes é uma pessoa que tem um vício, mas ela está lutando contra o próprio vício, porque ela está em busca de redenção, ela está em busca, né, de uma nova vida. Essas pessoas são convidadas, venham para o lado de cá, né? Pela família, pelo direito de vida a uma criança indefesa dentro da barriga de uma mãe, entendeu? Um pai, uma mãe que luta tanto pelo filho, às vezes, que está aí ó, viciado em droga. Essa mãe, ela sabe do sofrimento. Esse pai sabe do sofrimento. Esses dias eu vi um vídeo, uma senhora indo buscar o filho, pastor Claudinei, lá na Cracolândia, né, quando ainda estava lá no centro de São Paulo. E essa mulher chorando, abraçando o filho. Sai dessa vida, meu filho. Entendeu? Posa fora de casa. A mãe e o pai não sabem como que tá. Tudo por causa de vício de droga. E quer liberar essa desgraça. Entendeu? Isso Só não é para uma você ter visão ideia, conservadora. o que o senhor está falando aí, você que está em casa, eu vou colocar rápido, colocar e tirar uma imagem aqui, para você entender se tem cabimento uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece os princípios de Cristo Jesus, uma pessoa que conhece a decência, que entende que a primeira instituição que Deus criou foi a família. A terra nem existia sociedade, Deus primeiramente criou a família. Sabe? Deus instituiu a família é a célula mãe da sociedade. Sem família não tem sociedade. Sem família não tem prole, não tem nada, não tem filhos, não tem herança, não existe nada. Aí a pessoa porta uma Bíblia, frequenta um templo, ou não frequenta também, mas ele e ela, lá na essência, está do lado dessa galera. Dá uma olhada, pastor Wagner. Tem cabimento uma imagem dessa? Pelo amor de Deus. É muito agressivo. Sabe o que eu acho interessante, pastor Claudinei? Deixa eu só melhorar aqui um pouco o meu visual aqui. Isso. Aqui. O que eu acho interessante é que... O senhor estava escondendo a defasagem capilar. O que eu acho interessante, pastor Claudinei, é que o pessoal desse grupo aí, por exemplo, eles não vão fazer isso com a fé islâmica.
Eles têm coragem, eles são tão macho, né, ou tão fêmea, para fazer isso com a fé islâmica? Não fazem. Eles vêm fazer isso com o cristianismo. E interessante que, ignorantemente, esses dias mesmo estavam defendendo o Irã, estavam defendendo, e contra Israel, e estavam defendendo o grupo Hamas. Há um detalhe que a gente precisa frisar, né? Sobre palestinos e sobre Hamas. Eles defendem o Hamas, não é palestino, defende Hamas. Aí o que acontece? Vão fazer isso aí lá. Tentem desfilar lá, pelo menos 2 homens de mão dada em praça para ver uma coisa, ou se beijar, ou fazer o que eles querem fazer aqui através dessa política progressista nojenta, podre, né? Que é a ideologia da esquerda. Né? Nojenta, podre, imunda, imoral. E como que você que se diz evangélico, você que se diz cristão, vai se juntar a esse lado do grupo? Não tem como, pastor Claudinei, eu não consigo entender isso. Não faz nenhum sentido. Agora, pastor Wagner, uma coisa assim que eu observo, inclusive eu tenho um vídeo aqui, vou colocar, a gente percebe que esse desrespeito, né, esse trabalhar para perverter, né, para haver uma inversão de valores na mentalidade da sociedade, isso vem lá da cúpula, vem de lá de cima, tá? Vem de um discurso que é feito, de uma maneira que é tratada a palavra de Deus com brincadeiras e com gracinhas, uma maneira de agir. Eu vou colocar um vídeo aqui e para o senhor ver como que funcionam as coisas, e você que está em casa também. Eu só vou pedir a todos que aqui estão, que chegaram e não deixaram o like, gente, está muito baixo o nosso like, deixa o seu like, compartilha essa live, chama todo mundo aí, vamos compartilhar e passar para frente essa mensagem. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, aí eu quero que o senhor me diga o que o senhor pensa a respeito disso daqui. Você que está em casa, redobre a sua atenção nessas palavras, porque isso daqui tem um peso muito grande diante da sociedade. Porque quem está falando isso aqui não é o Zezinho que vive pelas esquinas bebendo bebida alcoólica ou drogando, não. São pessoas de influência, que estão lá em cima. Ouça isso daqui. Dizem que a Bíblia também foi escrita com sentidos diversos para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Porque não usaram linguagem simples. E depois veio aramaico, grego, latim, ficou difícil. O ministro André conseguiu se conectar. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros. Antes de adentrar na questão em discussão, apenas dizer que a má interpretação da Bíblia pode levar a grandes heresias também. Então, uma interpretação fora de contexto, ou que não respeite a literalidade do texto, é causa de grandes heresias, e a história está repleta de exemplos disso. Então, não pude deixar de fazer esse comentário à luz de uma referência à interpretação bíblica. E aí, pastor Wagner, né? O que o senhor me diz? Você que está em casa. Não é brincadeira, né? Em tom de chacota, né? De zombaria. É assim que a gente interpreta essa conversa aí entre aqueles que são leigos nesse assunto, né? Aliás, com relação a muitas outras coisas, eles têm se demonstrado leigos nesses últimos dias, né? Inclusive na interpretação, né, da Constituição Federal, né? Porque o que a gente está presenciando aí, quer dizer, estão interpretando ao seu bel prazer, quer dizer, da forma com que bem entendem, né? Agora, aqui tem aquilo que o ministro André Mendonça disse, que há interpretações que geram heresia, sim, né? E esse tipo de cristão, porque ali, de repente, alguém pode também querer se identificar ali como cristão, né? Aliás, hoje banalizou, né? Nós vemos aí, entendeu, tem um monte de denominações aí, inclusive, que estão dizendo que, entendeu, tem capacidade de interpretar a Bíblia, inclusive, para defender, né, atos imorais e obscenos, né, no que diz respeito a questões sexuais. Então, se a pessoa quiser respaldo, entendeu, ela pode encontrar para tudo quanto é tipo de coisa. Agora, nós temos muita gente séria e apta,
E a Bíblia, ela se responde, né? Qualquer versículo isolado aí pode dar margem a muita coisa, mas a Bíblia, ela se interpreta, ela responde. Às vezes você lê algo lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar a resposta final lá no livro de Daniel, ou vice-versa. Em Daniel, e você tem uma resposta final do assunto lá no livro de Apocalipse. Então, para isso, tem que se dedicar, tem que examinar. E o dia que examinarem e se dedicarem, de fato, a examinar as escrituras sagradas, pastor Claudinei, entendeu? Toda essa patifaria que está acontecendo no nosso país, quem sabe cesse, né? O homem vai saber entender que ele precisa julgar com honestidade, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, imparcial, entendeu? Porque a Bíblia ensina essas coisas, não tem como interpretar de uma outra forma, pastor Claudinei. Então, Exatamente. a Bíblia, ela... Sim, pode falar, Pode pastor? continuar. Pode continuar. Não, a Bíblia, ela é considerada um dos livros mais importantes da história da humanidade, não apenas por seu valor religioso, mas também por sua influência na questão cultural, moral, espiritual. Então, eu até quero citar aqui alguns versículos, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, você que está em casa aí, transforme esse momento em um culto em casa, né? Num ambiente de culto. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz o quê? Ela diz que a palavra de Deus, ela é como fonte de vida, né? Olha aí, ó. A palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Ela transforma corações. Ela dá direção, ela oferece esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, por esse motivo que nós não nos rendemos e não nos entregamos. Nós resistimos à corrupção, à injustiça praticada, inclusive, pelos mais altos tribunais, seja lá de onde for, né? É exatamente por isso. Em 2 Timóteo, pastor Claudinei, a Bíblia diz, é uma passagem tremenda aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, que nós lemos, né? Lemos aqui que toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Será que esse pessoal não deveria de ler um pouco mais, estudar um pouco mais a Bíblia Sagrada, pastor Claudinei, em vez de ficar zombando dela? É uma aberração atrás da outra. Se você faz as coisas certas, você é penalizado. E se faz as coisas erradas, é apoiado, é incentivado, é financiado, né? É colocado em evidência, em destaque, jogam os confetes, né? As luzes que piscam, os canhão de luz em cima da pessoa. É impressionante isso, é revoltante ao mesmo tempo. Que sociedade doentia é essa? Onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar? E se você é cristão, você não tem essa capacidade, você apenas conheceu religião, entendeu? O evangelho não é isso que você está enrolado aí, entendeu? Você está enrolado com muitas coisas. Muitas coisas. Você tem muitas atividades dentro do ambiente religioso, entendeu? Enquanto isso, você para de raciocinar, para de perceber, ter a percepção, né? O entendimento de fazer a diferenciação entre o que está certo e entre o que está errado. Mas o Novo Testamento todo, a Bíblia toda, por inteira, ela trata exatamente disso. E a Bíblia, ela trabalha exatamente para que a gente tenha a capacidade de perceber o que está certo, o que está errado e se distanciar do errado. Entendeu? Mostrando pelo menos boa vontade, estando constrangido pelo sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo, a morte, o vitupério, tudo o que ele passou para salvar aqueles que estão identificando como cristão, eu sou cristão. Se a crucificação de Cristo não te constrange a melhorar, a abandonar, entendeu? Determinados grupos, abandonar no sentido de não praticar as coisas que estão praticando. Em nome de Jesus, eu estou purificando a minha vida, constrangido pelo sacrifício de Cristo. Olha o que ele fez, e o que ele fez foi muito por mim e por você. Se você não tem essa capacidade, entendeu? Em nome do amor, vai receber tudo quanto é desgraça, tudo quanto é lixo, tudo quanto é podridão em nome do amor. Você está esquecendo que Deus também é justiça? Leia a Bíblia Sagrada, você vai ver tantos exemplos.
Vamos voltar ao livro ali de Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Dá uma olhada, procura as informações, gente. Procura as informações. Não é possível. Você vai se deixar ser guiado cegamente? Cegamente você vai ser guiado por uma ideologia imunda, nojenta e podre? Quando eles te colocarem o cabreço, quando eles taparem a sua voz, impedirem você de viver, de ser livre, você vai se lembrar de todas as mensagens que vinham de um lado e de outro. Perfeito. A Rita Agatha Oliveira diz assim, ó, a pergunta, vamos ver se eu entendi. A moeda digital será o salário de todos os trabalhadores? Em outras palavras, os trabalhadores vão receber em forma de uma moeda digital? Ou como seria essa moeda digital? O valor do salário, ele está muito ligado, pastor Claudinei, não apenas ao que a pessoa faz, né? Mas se ela contribui, se ela contribui de alguma forma para o novo sistema de governança global que vai surgir. Então, tipo assim, é uma pessoa que sempre está do lado, que está apoiando, que já se curvou, que adora, que presta reverência, culto, né? Que glorifica e exalta a governança, o líder, né? Que governará o mundo todo e todo o sistema de governo que está sendo agora implantado através do advento da inteligência artificial, que propõe reorganizar o mundo, estruturalmente falando, como sociedade, como igreja, como economia, né? Todas essas coisas estão relacionadas. A inteligência artificial, ela vai se encarregar de fazer isso. E o valor do salário é equivalente vamos dizer assim, a cooperação que a pessoa presta para esse novo sistema. Então, tem pessoas que ganharão menos, tem pessoas que ganharão mais. Nem tanto pela capacidade profissional, mas pelo apoio. A questão do crédito, ele entra, né? Virtualmente vai entrar na sua conta e você vai ter à disposição. É um dinheiro que está lá, você tem tanto tempo para você gastar aquele dinheiro, e se você cometer qualquer falha que desagrade o sistema, simplesmente o dinheiro vai desaparecer da sua conta, porque você não vai ter mais o poder de domínio, de propriedade. É essa a visão que está chegando. É essa a visão proposta, e nós vamos ser a resistência, né? Tem um aspecto positivo do negócio? Tem, pastor Claudinei. E tem muita vantagem. É de ficar impressionado. Não é à toa que a Bíblia diz que, entendeu, se possível, até os santos enganaria, até os justos enganaria, até os escolhidos, de tanta vantagem que vai ter. Mas a pessoa pede a salvação. Exatamente. Olha aqui, a pergunta não é bem uma pergunta, é uma afirmação do Paulo Teixeira sobre os computadores quânticos que tornarão trilhões e trilhões de vezes mais rápido no começo de 2030. Foi lançado agora, né, está sendo experimentado um trabalho no Japão, né, uma internet com o nome de Petabyte. Petabyte. Essa internet, a Petabyte, ela tem a capacidade de baixar todo o catálogo de filmes da Netflix. Sabe em quantos segundos, pastor Wagner? É absurda. A computação quântica é uma revolução, né? 1 segundo você baixa todo o catálogo de filmes da Netflix no seu computador. 1 segundo. Abriu, fechou o olho, olhou para o lado, já baixou tudo, né? Todos. Você Isso sabe seria... Pode falar. Isso seria quantos trilhões de velocidade? De kbytes, gigabytes. Isso é uma coisa monstruosa. O nome já não é mais nem gigabytes, não é mais kbyte. O nome agora é não. Petabytes. Né? É outro... Né? Beta, exatamente. É uma coisa absurda, né? Então, a velocidade, né? A velocidade, ela será 3,5 milhões mais rápida do que a internet 5G que nós usamos. Eu vou repetir para você que está em casa, que talvez não entendeu. A velocidade é 3,5 milhões mais rápido
do que a internet 5G que pega em algumas regiões. Agora, imagina toda a facilidade que o anticristo vai ter usando a internet 3,5 milhões de vezes mais rápido para transmitir a sua mensagem em tempo real, com tradução pela inteligência artificial no idioma nativo de cada nação e o povo recebendo essa mensagem em tempo real com essa velocidade. Essa é uma revolução tecnológica que promete transformar profundamente a forma como a gente processa hoje e entende o que é informação. Por exemplo, a informação, eu fiquei sabendo, pastor Claudinei, semana passada, de uma cirurgia que já foi feita por computador, por braços robóticos, por um médico que estava em outro país, olha, distância de um país ao outro. Ele fez uma cirurgia através de um braço mecânico, robótico, através de inteligência artificial. Então, quando a internet apareceu e trouxe toda aquela revolução, o que a gente vai presenciar agora, nesses dias, posso dizer nesses dias, vai ser algo chocante. Nada imaginado por muitas pessoas na face dessa terra. De tão tremenda as coisas que vão começar a acontecer. E que engloba essa questão política que nós estamos abordando aqui. Política, a questão econômica, monetária. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles sabem, eles têm a certeza absoluta, esse negócio de que não será mais feito comércio com dólar, como proposto aí pelo presidente desse país aí na última reunião dos BRICS, né? Ou seja, não foi dos BRICS, né? Mas dentro do BRICS está circulando essa conversa de que nós precisamos criar uma moeda que substitua o dólar. Os Estados Unidos sabem que isso vai acontecer e eles estão se antecipando já. Quem vai tomar a iniciativa de acabar com o dólar não vai ser os BRICS, vai ser o próprio Estados Unidos, pastor Claudinei. Né? Você tem hoje uma moeda... O Bitcoin, você tem, por exemplo, aí a XRP, né, que é uma moeda virtual, entendeu, da Ripple, que propõe substituir o SWIFT, que administra a questão de transações internacionais hoje. Então, a XRP está aí para substituir, pelo que se fala aí, em pouco tempo, isso vai acontecer, em pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, aí até final do ano, muita coisa pode acontecer, gente. Verdade. Então, se você está aí preocupado com questão de papel moeda, isso daí fica tranquilo, isso aí já está com os dias contados, já era. Não à toa o pastor Claudinei aí vem pedindo ainda mais. A situação ela é tão grave, entendeu? Que a mudança vai ser tão radical e tão impactante, economicamente falando, para ainda dar mais um pitaco nessa área aí de questão monetária, que esse impacto ele vai gerar muita miséria e fome. E é importante essa questão aí do armazenamento e você ter ali, olha, um estoque, não precisa ser paranoico, mas a prudência ela é muito importante, tá certo? Quando Noé apareceu dizendo, gente, o que está por vir aí, entendeu? Tem que ser considerado, entendeu? Eu vou construir a minha arca aqui, se vocês, entendeu, prestarem atenção, façam o mesmo. Mas o povo levou meio que na brincadeira, não levou muito a sério. Aí quando começou a chover, Noé estava lá dentro, tranquilo, dentro da arca lá, e o povo fora, desesperado. Então, seja prudente, não seja paranoico, mas seja prudente. Conselho, pastor Claudinei. Verdade. Olha, abraça esse conselho, né? Conselhos vêm da parte de Deus para nós evoluirmos e até mesmo nos protegermos, né? Pastor Wagner, nós estamos aí chegando a quase 2 horas de live, né? E estava com saudade já de fazer uma live contigo. Vamos marcar aí para os próximos dias. Antes de nós concluirmos, eu só quero fazer um pedido a todos que estão aqui. Já estamos aqui, como pode ver, a fila aqui de panelas. As crianças estão lá na igreja, lá no fundo, né? Então já estamos aqui tentando organizar para as crianças virem aqui para pegarmos as imagens melhor, porque lá dentro está escuro, então não sai muito bem os vídeos, tanto como as fotos. Então aqui eu creio que vai pegar boas imagens. Bom, tá aí então o pastor Eliseu trazendo as imagens lá do Silúvio, com as nossas crianças, né? E hoje teve uma refeição maravilhosa lá,
né? Muitas crianças se alimentando. Foi assim o primeiro trabalho forte que nós fizemos lá nessa região. Foi uma bênção da parte de Deus. E eu quero que você ouça isso daqui com bastante atenção. Aqui abaixo, no rodapé, temos o número do CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp. Ambos são Pix. Também temos o número da conta jurídica, tanto da Caixa Econômica como do Itaú. Se você quer nos ajudar por outras agências, Banco Santander, Votorantim, Bradesco, Banco do Brasil, Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, é só entrar em contato que nós vamos estar te passando todas as informações. Ouça isso que o pastor Eliseu está falando. Graça e a paz de Cristo Jesus, Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Você reclama muito porque come arroz e feijão todos os dias? Pois que este arroz e feijão que você come todos os dias e ainda reclama, tem alguém que não tem. E por isso só gostaria de ter pelo menos uma gota no seu prato. E sendo assim, não tem. E nós estamos aqui para ajudar a quem precisa. Olha só isso dessas crianças. Estão felizes? Só porque receberam aqui, ó, arroz, feijão, um pouco de carne. Então, valorize o que você tem. Para de reclamar. Aprenda a dizer obrigado, Deus, por ter me ajudado, por ter me dado nem um pouco daquilo que eu tenho sobre a minha mesa. A gente olhando essas imagens assim, isso que o pastor Eliseu está falando é uma realidade, né? Nós temos em casa comida, água, né? A hora que a gente quiser só ir lá no bebedouro ou na geladeira e pegar uma água, tomar, né? Nós temos energia elétrica em casa, nós temos acesso a boa internet, né? Nós temos acesso a comida, a tudo que um ser humano precisa para viver, nós temos. E às vezes nós ainda encontramos, né, entre aspas, motivos para reclamar. De contrapartida, essas crianças, essas famílias não tinham absolutamente nada. Eu vou te mostrar uma imagem aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer com essa situação. Dá uma olhada nessa vovó, na idade que ela está, sentada, ó, sentada, comendo no meio das crianças. A gente diz, o que é isso, pastor? Não tem o que comer. Surgiu a oportunidade do almoço, ela veio, perguntou para o pastor Eliseu, eu posso comer com as crianças? O pastor disse, não só pode como deve. Não só a senhora, mas outras mulheres também que estão aqui vão almoçar. E aí ela pegou o pratinho, sentou do lado da criancinha, do netinho dela, e estava ali comendo, sabe? E sabe por que ela estava comendo? Porque ontem, antes de ontem, no decorrer do final do mês passado, você ajudou. Você ajudou hoje. E a ajuda de cada um está aí na tela. Essas pessoas tendo o que se alimentar, tendo o que comer. Olha onde a nossa ajuda chegou. Tá vendo? Olha as panelas. Panela aí, ó, com carne de frango, com arroz, né? Feijão. Toda essa abundância, essa bênção foi gerado pela ajuda de cada um de nós. E eu peço a você encarecidamente, nos ajude. Nos ajude a nós darmos continuidade nesse trabalho, porque hoje com a minha esposa nós recebemos um vídeo do pastor Eliseu e nós choramos juntos de ver, né, a situação que algumas pessoas estão vivendo ali, mais precisamente na região do Silúvio, que é uma nova região que nós assumimos agora e estamos cuidando dessas famílias e vamos cuidar. E eu quero pedir para você que está aqui conosco, nos ajudar na continuidade desse trabalho. Olha lá, arroz, feijão, carne de frango, garrafinhas de suco, né? Pacotinhos de pipoca, de salgadinho para as crianças, sabe? E tudo isso vem, né, das mãos de vocês, das nossas mãos, um pouquinho de cada um de nós. Obrigado, Carmen Maia. Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, e todos vocês que estão ajudando. Eu também achei, viu, Nezinha? Eu achei muito bonito, um caldo grosso, né? Esse feijão. E tem alguns pratos aqui que foram servidos
E dá para ver que é um feijão novo e bonito, viu? Novo e bonito. Agora, eu vi uma imagem, antes de te mostrar a imagem que eu quero mostrar, deixa eu te mostrar essa família. Aí eu vou colocar a imagem e vou te explicar o que se passa. Dá uma olhada. Graça e a paz, Ministério Milagres Extraordinários, Pastor Claudinei. Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Estou na região de Silu, onde estamos aqui, nem encontrando uma situação desta mãe, avó, que vive aqui com 4 netos. A outra criança acabou saindo, foi para poder brincar. Assim ficou com essas 3 crianças. Então aqui tem uma situação difícil de alimento. Não só tanto como roupa, chinelos, e quem puder ajudar esta avó com a cesta básica, né, roupa para as crianças, olha, será um prazer e uma honra para a glória ao eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: o coração generoso prosperará. Então, se vocês sentirem da parte de Deus e poder ajudar com a cesta básica, nós agradecemos. Vovô, de ninguém pela funemos, mais ou menos para pecuia. Então ela estava falando aqui que vive com essas crianças, são órfãos, nem de pai. Então, por esta razão, uma das outras crianças, então acabou indo para Nhamatanda. E sendo assim... Bom, tá aí essa vovó com as crianças pedindo uma cesta de alimento. Eu vi a pergunta, eu acredito que foi do W. Pimentel, né? Se essas crianças não têm pais. Pimentel, é uma grande problemática essa região, porque assim, ó, as mulheres aí, elas têm os filhos, e diante da dificuldade que é a região, muitos pais somem de casa, né? Alguns vão embora de casa e passa perto do Parque Nacional da Gongorosa e lá morre, né? Pisoteado pelos búfalos, pelas manadas de elefantes e toda a problemática que a gente imagina. Outros se entregam à bebida, morrem atropelados nas BRs, outros desaparecem no mundo, sabe? Então, mais de 90% das crianças dessas regiões não tem um pai, sabe? Quando eu digo não tem um pai presente, sabe? Mais de 90% dessas crianças não tem um pai. E cerca de mais de 50% é criado pelas avós, pelas vovós, que já não tem também o marido, é uma idosa e que cria. Ó, aqui, por exemplo, isso aqui a mãe foi embora, largou os 4 filhos com a vovó e a vovó cuida dos filhos, dentro da condição. Não tem o que oferecer, né? Não tem. As guerras também têm tirado a vida de muitos. Moçambique é um país que muitos homens têm morrido na guerra, né? E agora está um caso sério, porque o Boko Haram, que é um grupo terrorista da Nigéria, ligado ao Irã, invadiu Moçambique, está queimando igreja, matando os crentes, está uma loucura dentro do país de Moçambique. Então, assim, é difícil a situação que essas pessoas vivem. Olha para você ver essa mãe aqui, ó. Nós precisamos, né, de 6 cestas básicas para essas famílias, tá? Você pode perguntar, pastor, qual que é o valor da cesta básica? Nós estamos fazendo uma cesta de 1.500 meticais, que trazendo para o real é R$150, tá? Uma cesta, né? Um fardo de 25 quilos de arroz, 10 quilos de farinha para fazer o chima, o óleo, o macarrão, a carne moída, né? Que é como se fosse uma carne de soja, tem um custo de R$150, que é 1.500 meticais. Nesse começo de mês, adote uma dessas famílias, em nome de Jesus. Pastor, eu posso adotar 2 famílias? O que você enviar, nós vamos repassar para lá.
E eu tenho certeza que essas famílias ficaram muito agradecidas. Olha a situação dessa mãe. Ouça a situação dela. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Estamos aqui no Silúvio, onde nós deparamos com uma situação aqui da nossa irmã. Olha a situação dela, ela está doente, vive com 2 crianças, aqui ela está com esta criança aqui, e a saúde não está muito bem, e por conta também de alimento. Olha, ela mora nesta casinha aqui, sozinha. O marido parece que abandonou. Então, ela está aqui, foi abandonada. Olha o lugar onde ela... Você entendeu? O marido abandonou. Abandonou ela nesse barraco de palha aí, né? Abandonou ela com 2 filhos. Ela está doente, né? Com certeza doente porque não tem o que comer. E eu vou te mostrar a imagem lá dentro. O que ela deu para o filho comer hoje, tá? Essa criancinha que está no braço dela e a outra criança. Ela tem 2 filhos. Eu vou te mostrar o que ela comeu nesse dia de hoje. Vai vendo. Cozinha, né? A situação é difícil. Eu vou entrar para poder vocês verem um pouco a parte de dentro. Veja aqui, né, a situação. Meus irmãos, olha a situação. Onde ela dorme. Queridos e queridas, se vocês puderem ajudar na compra, né, de colchão, né, uma cama, aquilo que Deus colocar nos vossos corações será uma bênção. Olha, não tem nada aqui. Olha só o que ela estava comendo aqui. Olha só. Olha. Parei as imagens. Você consegue arriscar o que é essa comida que ela comeu e deu para o filho? Esse pouquinho que sobrou é para o outro menino que não está em casa quando chegar a terminar de comer. Você consegue imaginar o que é isso que está aí dentro desse pratinho de plástico dela? Eu acredito que talvez não, né? Deixa eu falar para você o que tem dentro desse prato. Esses bolinhos brancos é os bolinhos de shima, de farinha de milho, né? Que eles vão mexendo e cozinhando, fica um angu, né? E eles vão fazendo essas bolinhas que tá aí no prato e comendo. Então sobrou aí 7 bolinhas para o menino comer. E essa carne é de caramujo brabo ferventado. Caramujo brabo que ela ferventou, cortou em tirinhas e tá ali dentro do prato para ela, que ela já comeu, já deu para esse menininho, filho dela que está no colo, e esse que sobrou aí, né, é para o menino, filho que não está em casa. Com certeza deve ter saído para armar alguma ratoeira para tentar pegar ratos. E o almoço dessa família foi isso aí, né? O shima com caramujo brabo, né, ferventado e tirado da casquinha para comer. Você pode perceber que tem aí no prato esse negócio brilhando, parecendo uma água. Isso aí é a gosma que o caramujo brabo solta, né? Você sabe que aquele caramujo ele vai andando pela terra e vai largando aquela baba terrível, né? E ele ferventado continua do mesmo jeito. E você olha no prato, você vê que tem um trem brilhando aí, uma água, um negócio esquisito. Não dá nem para a gente comentar, mas tá aí, né? Diante de tudo e todos as imagens. Se você observar bem, eu creio que você está vendo aí, o prato com essa papa branca e com o caramujo brabo ferventado, né? Agora eu pergunto para você, isso é vida? Não. Né? Hoje, depois dessa situação, eu falei para o pastor Eliseu, pastor, acabou a refeição, vai na casa dela e leva um pouco de comida preparada, arroz, feijão que sobrou aí da refeição, leva para ela. E ele levou lá uns 2 tapuéres de comida, né? E deu para essa família que tinha comido isso daí, né? Na minha área deu uma praga de caramujo. Isso é uma praga terrível, 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 terrível. Um bicho terrível. E tá aí ó, a situação, né? Então eu não estou pedindo para mim, não estou pedindo para mim gastar com vaidade, não estou pedindo para luxúria, não. Eu não estou pedindo para mim construir, né, um templo esplendoroso para competir com outras denominações, não. Eu estou te mostrando a necessidade desse povo. E nós voltaremos com a live assim que nós conseguirmos as 6 cestas básicas. Eu volto com uma live mostrando para você o pastor entregando as compras nas casas dessas famílias. Você ouviu ele muito bem dizendo que essa mãe, o marido abandonou ela, foi embora. Largou ela com 2 crianças e foi embora. Né? E ela ficou, né, morando dentro desse barraco. Olha a estrutura dentro dessa casa. Olha os móveis que essa mulher tem. Dá uma olhada. Veja aqui,
né, a situação. Meus irmãos, olha a situação onde ela dorme. Queridos e queridas, se vocês puderem ajudar na compra, né, de colchão, né, uma cama, aquilo que Deus colocar nos vossos corações será uma bênção. Olha, não tem nada aqui. Olha só o que ela estava comendo aqui. Olha só, meu Deus. Então a situação está difícil e caótica. Olha para ela. Eu quero pedir a todos vocês, se puderem, ajudem meus irmãos para a gente comprarmos cesta básica. Ela está doente, não está bem de saúde. E será um prazer, pastor Claudinei. Fala para mim, quem vai ter saúde comendo caramujo fermentado? Quem vai ter saúde? Como que uma mulher dessa vai ter leite para dar para a criança que amamenta no peito? Como que uma mulher dessa vai ter um ânimo para batalhar pela vida numa situação dessa? E aí que eu entro mais uma vez dizendo, e vocês entendem com certeza o que eu vou falar. Gente, nós reclamamos de barriga cheia. A gente reclama de barriga cheia. Obrigado, William. Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, viu? Obrigado mesmo. E todos vocês, nos ajudem nesse propósito. A gente conseguindo essas 6 cestas básicas, vindo um dinheiro a mais, aí eu vou comprar uma cama e um colchão para essa mãe dormir com as crianças em cima de uma cama, pelo menos, né? As pretensões é de futuramente tirar uma mulher de um lugar desse daí e botar ela para morar, né, lá no pátio da igreja, nas casas que nós vamos construir para as viúvas e para as crianças órfãs. Essa é uma das metas, embora essa região do Silúvio é outro distrito, né? Mas com certeza um terreno aí nesse espaço, nessa região, não é tão caro, dá para a gente comprar e construirmos casa para essas pessoas. Uma coisa é certa, Deus não colocou essas pessoas em nossos caminhos simplesmente por colocar. Você pode ter certeza que Deus confiou uma missão gloriosa sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Olha a alegria dessas crianças. Muito obrigado! Senhor Jesus! Queremos te agradecer pelo alimento do dia. Senhor, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém! Palma para Jesus! Gente, isso é uma bênção sem medidas. Eu me alegrei hoje diante de tantas cenas tristes, né? Mas eu me alegrei vendo... Deixa eu tirar essa imagem aqui, vou colocar outra imagem. Eu me alegrei vendo essa imagem aqui. Eu quero ver se alguém aqui percebeu, o que eu percebi. Vou colocar na tela, tá? Eu quero ver se alguém percebeu o que eu percebi. Vou soltar o vídeo. Fica de olho. Vai vendo aí. Você consegue perceber alguma coisa nessas imagens? Vamos ver se você consegue. Passou rápido, né? Vou voltar um pouquinho. Ó. Pastor, o que é? Vou parar quando chegar lá. Vamos lá. Parei. Tem algumas crianças aí na região do Silúvio que nos surpreenderam porque levaram para a refeição de hoje não só os pratinhos, mas levaram uma colher também para comer. Vocês conseguiram ver? Olha esse menino de amarelo aí segurando uma colher, comendo de colher. Exatamente como o Aldeci escreveu aqui. Comendo de colher. Né? Sentado ali, comendo de colher. E isso é de uma magnitude enorme, porque vocês sabem que essas crianças, esse povo aí, não tem o hábito de comer de colher. Né? Você pega uma vovó como essa daqui, olha ela lá, ó, comendo direto com a mão. Né? Quer ver? Ó, pegando direto com a mão, fazendo os bolinhos de arroz com feijão e comendo. É a tradição, olha lá, ó, come direto. E eu vi esse menino aqui comendo de colher, e não foi só ele, não. Tem outros. Vai vendo para você ver que essa região, dentre todas as regiões em Nhamatanda, Moçambique, percebe-se que é uma região que o povo já tem já está um degrau acima no tocante à disciplina, à higiene, a algo semelhante. E isso me alegrou muito, muito mesmo, porque se alguns comem com colher,
É porque sabe comer de colher. Agora é só a gente dar os talheres para essas crianças, né? Dar os talheres e vai ser bênção de Deus. Olha aqui, ó. Olha a outra criancinha aqui também. Vai ver isso aqui. Ó, olha lá. A colher é grande, hein? Gigantesca a colher, mas está comendo de colher. Olha o tamanho da colher. Olha lá. Acho que a colher de fazer arroz, de mexer alguma coisa. É grande a colher, hein? Nem cabe na boca da criança, mas é uma colher, né? E já é um passo, já é um sinal. Olha lá. Ó. Olha aí. Já é um bom sinal, né? Comendo de colher, uma criancinha pequena, né? Olha lá. Ó. Então, essa região do Silúvio é uma região que é uma região nova, nós abraçamos esse trabalho agora, né? Há pouco tempo. Essa aí é a primeira refeição forte mesmo que nós fazemos, mas brota uma grande esperança, né? Uma grande esperança vendo essas crianças comendo dessa maneira, né? E eu peço para você, nos ajude. Deus vai estar fazendo o sobrenatural acontecer, né? Você que está nos acompanhando, talvez você pode dizer assim, pastor, mas eu quero ajudar, mas minha ajuda é pouco. Não existe ajuda pouca. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Não existe ajuda pequena. Existe uma voluntariedade, um desejo de ajudar. E quando você ajuda, Deus com certeza te recompensa. Olha que frango bonito, arroz, feijão, né? E eu peço a você que está aqui nesse começo de mês, nos ajude nós servirmos essas cestas básicas. Pastor, eu posso ajudar com metade de uma cesta? Pode, o valor que você puder, mas nos ajude. Encarecidamente eu te peço isso. Nos ajude a nós darmos continuidade nesse trabalho, a nós concluirmos, né, esse trabalho maravilhoso. Olha essa imagem. Olha que menina linda. Olha que menininha linda, né? Comendo. Isso é uma benção de Deus, gente. Isso é uma benção de Deus. Tem horas assim que as palavras fogem. Simplesmente uma bênção de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Você que vai nos ajudar no decorrer desse final de semana ou na próxima semana, eu peço a você, escreva na linha do tempo, pastor, eu vou estar ajudando. E Deus vai recompensar a todos vocês. Tenho certeza. Deus vai recompensar, né? O médico estará no final de semana indo lá para examinar as crianças. Não deu para ele ir hoje, porque ele viajou para a cidade da Beira, né? Estava fazendo um curso lá e não deu para ele ir hoje. Mas esse final de semana ele vai estar indo lá e vai, né, analisar essas crianças e ver, né, o que precisa ser comprado de remédios, tá? Se você passou R$150, isso, R$150 cada cesta, que é o valor de 1.500 meticais, né? E o valor que você puder. Pastor, vou ajudar com metade, amém. Vou ajudar com 2, Baruch Hashem. O que você puder fazer, faça, para nós tirarmos essa família dessa viúva, né? Essas famílias dessa situação de tristeza, de calamidade, de dores, né? E eu tenho certeza que Deus vai retribuir, recompensar cada um de vocês. Olha aqui, ó, a outra vovó também precisando de uma cesta de alimentos. São 6 famílias. Eu vou mostrar somente 3. Obrigado, Osano. Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, viu? Olha só. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui na região de Silúvio. Nós surpreendemos a vovó aqui. Olha, ela está preparando as suas coisas aqui para poder se alimentar. Então, olha ela preparando a comida lá. Você está vendo ali como se fosse uma mão de pilão. Está vendo ali uma mão de pilão. E na frente umas raízes, né? Umas raízes ali próximo àquela cuia que está ali na frente. Ela vai pilar essas raízes, né? Vai pilar e colocar, né? Misturado com algumas folhas para ela comer. É a refeição dessa idosa. Ela vai pilar, né? Essas raízes que estão ali perto daquela mão de pilão
Você vê ali a parte azul da roupa dela, do ladinho você vê ali que tem algumas raízes ali do lado, e depois a mão de pilão. Ela vai pilar, misturar com algumas folhas, quem sabe de milho, folha de maxixe, de caruru, de qualquer outro tipo de erva, e vai fazer um refogado para ela comer. É uma situação difícil, caótica. Ela sozinha mora aqui sem alimento. Então, queridos irmãos, se vocês puderem ajudar a vovó com comida, alimento, nós agradecemos. Quem puder também ajudar com uma colcha para ela dormir, será um prazer. E tudo que nós formos a conseguir, estaremos aqui entregando para ela. Então, se você sentir da parte de Deus para poder ajudar, ajude. Olha aí, ela estava preparando essa coisa aqui, nem para poder ainda se alimentar. Mas Deus é fiel, vovô. Não vou pesar, né? Então, Deus vai abençoar e nós vamos orando. Aí está, né? Então, nos ajude. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês que fizerem, né, por essas famílias. Eu quero lembrar que terça-feira vai ser dia 7. Nós estaremos no grande jejum. Eu já coloquei o tema aí em enquete para vocês votarem. Se você ainda não votou, entra lá na página principal aqui do canal Pastor Claudinei Oliveira e procure ali a parte que está escrito posts, né? Você vai clicar ali e vai estar lá as 4 opções de jejum. No domingo, ou melhor, na segunda-feira eu vou estar anunciando qual foi a votação que ganhou para na terça nós fazermos o jejum, tá bom? Eu vou orar por você, pela sua casa e pela sua família nesse momento. Eu sei que Deus vai visitar a todos. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero te agradecer pela vida que prossegue. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida de todos os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários. Abençoe aqueles pelas quais estão nos ajudando, aqueles que ainda irão nos ajudar. Que o Senhor venha recompensar a todos de uma maneira gloriosa. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, esta pessoa que está propondo de entregar seu dízimo, sua primícia, sua oferta. Em nome de Jesus, abençoe a todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Eu quero lembrar que nós temos aqui abaixo na descrição desse vídeo os nossos canais parceiros, tá? O canal Mulher Extraordinário, que é o canal da minha esposa, o canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Pastor Antônio César. O Pastor Antônio César estava fazendo uma live há instantes atrás, antes de nós entrarmos ao vivo. Vale a pena você ir lá e conferir, viu? Uma bênção de Deus. Temos também o canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes. Temos o canal Semeando a Verdade, que é o canal do William, nosso editor de vídeos. E também o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. É um canal de culinária, uma bênção de Deus. Se inscreva lá. Tenho certeza que o Eterno será glorificado na vida de todos vocês, tá? E nesse canal aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, que, por sinal, de uns tempos para cá, está uma batalha muito grande. A plataforma desinscrevendo pessoas, e uma guerra gigantesca, mas eu creio que Deus vai colocar as mãos. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos juntos fazer aquilo que precisa ser feito. Eu espero em Deus que nós venhamos a conseguir, né, o mais rápido possível, enviar a remessa financeira para comprar estas 6 cestas básicas. Obrigado, Vilma. Deus te abençoe, a ti e todos que estão propondo nos ajudar. As 6 cestas básicas dá um total de R$900, né? Não é isso? 2 dá 300. É isso, R$900. Que você puder fazer dentro dessa ajuda, nós com certeza vamos te agradecer. Qualquer valor é bem-vindo. E eu sei que Deus vai dar graça e nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir esse feito de ajudar essas 6 famílias em nome de Jesus, tá bom? Beijo na sua alma, Deus te abençoe. Eu volto amanhã. E tenho certeza que vai ser bênção de Deus. De preferência, voltarei no período da manhã, tá? No período da manhã,
ali entre 10 ao meio-dia, tá? Se inscreva no canal e fica ligado que amanhã nós voltaremos juntos na mesma fé, tá bom? Deus te abençoe, você que vai ajudar, escreva aí na linha do tempo e nós vamos encerrar com essa benção aqui, ó. Deus abençoe a todos, beijo na sua alma e vamos para cima em nome de Jesus. Celebramos a vida, celebramos o amor de Cristo. Ele é a nossa saída, nos seus braços é o nosso abrigo. Ele vive em Amatanda. Oh, esse é o ministério, milagres extraordinários, levando o evangelho e o amor para todos os lados. Ele vive em Amatanda. Vamos cantar com todo o nosso coração, com o amor que une nossas mãos. Vamos louvar, todos juntos numa só voz, que Cristo está entre nós. Cristo vive em Amatanda. Celebramos a vida, celebramos o amor de Cristo. Ele é a nossa saída, nos seus braços é o nosso abrigo. Ele vive em Amatanda. Esse é o ministério, milagres extraordinários, levando o evangelho e o amor para todos os lados. Ele vive em Amatanda. Vamos cantar com todo o nosso coração, com o amor que une nossas mãos. Vamos louvar, todos juntos numa só voz, e Cristo está entre nós. Ele vive em Amatanda. Vamos cantar.